instituição social. É um conjunto de regras e procedimentos padronizados socialmente, reconhecido, aceitos e sancionados pela sociedade e que tem grande valor social. As instituições sociais servem principalmente como meio para satisfazer as necessidades da sociedade. Serve também de instrumento de regulação e controle das atividades humanas. Desde o nascimento, começamos a aprender as regras e os procedimentos que devemos seguir na vida em sociedade. À medida que crescemos, entendemos melhor o mundo em que vivemos. Percebemos que todos os grupos que fazemos parte têm certas regras importantes, certos padrões que a sociedade considera fundamentais, instituídos por nossos antepassados. Entretanto, no estudo das instituições sociais, dois aspectos devem ser levados em conta: a diferenciação entre grupo e instituição, a interdependência entre as instituições. Apesar de dependerem basicamente um do outro, grupo e instituição são duas realidades distintas. Os grupos sociais se referem a indivíduos com objetivos comuns, envolvidos num processo de interação mais ou menos contínuo. Já as instituições sociais se referem às regras e procedimentos dos diversos grupos. Uma instituição não existe isolada das outras. Todas possuem uma interdependência mútua, de tal forma em que uma modificação em determinada instituição pode acarretar mudanças maiores ou menores em outras. As principais instituições sociais são a instituição familiar, instituição educativa, instituição jurídica, instituição econômica, instituição política e instituição religiosa, que é o que falaremos neste documentário. Ao longo da história surgiram muitas formas de manifestações religiosas. Das religiões que surgiram, algumas desapareceram, outras sobreviveram invictas ao longo dos anos. Embora as religiões ocidentais tenham sofrido profundas modificações devido às mudanças da economia agrícola para a economia industrial e também em razão do progresso da ciência e das artes, com consequentes transformações da visão que o ser humano tem de si mesmo e da vida. Atualmente, as religiões do mundo ocidental têm procurado conciliar sua doutrina com o conhecimento científico. No entanto, todas as sociedades conhecem alguma forma de religião, desde sociedades mais primitivas. As crenças religiosas são um fator social universal. Cada crença se classifica como instituição social a partir do momento em que se põe como fator de estabilidade, de aceitação da hierarquia social e obediência às normas que a sociedade considera necessárias para seu equilíbrio. Assim, a instituição religiosa é de grande importância cívica para o indivíduo em relação à ética e à moral, que devem ser conceitos integrantes e permanentes na Igreja, não sendo isento às questões externas, como a política, já que a religião é um forte referencial para os indivíduos. Estamos aqui no Centro Espírita William Cruz e ao lado está a Eleane. Bom dia, tudo bom? Tudo bem, bem-vinda. Muito obrigada. Como você define a sua religião? A doutrina espírita é uma doutrina que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como suas relações com o nosso mundo material. Ela apresenta três aspectos: ciência, filosofia e religião. E a doutrina espírita ela não tem cultos, rituais, crendices, ritos e nem hierarquia sacerdotal. Estamos aqui na Igreja da Graça com o padre Ernesto. Como você define sua religião, padre? A Igreja Católica é justamente essa nova igreja, é o novo povo de Deus. Nós somos o povo da promessa. Para resumir assim, nós seríamos os novos judeus da atualidade. E é responsabilidade de evangelizar o mundo, a responsabilidade da Igreja Católica. As outras igrejas cristãs, elas vão surgir 1450 anos depois, e elas aprenderam a ler a Bíblia com a Igreja Católica. Essas igrejas elas sabem algo sobre teologia, sobre a revelação, porque elas aprenderam com a Igreja Católica. É impossível estudar teologia sem estudar os santos padres, sem estudar a patrística, sem estudar os grandes santos como Agostinho, Tomás. E todas as igrejas sérias, elas estudam teologia e passam também por esses grandes santos na Igreja Católica. Então não dá para imaginar cristianismo sem Igreja Católica. Sem Igreja Católica não temos Bíblia. Sem Igreja Católica nós não temos uma moral cristã.
porque foi a Igreja Católica. Por mais que se atribua à Igreja falhas, e tem que entender que não é a Igreja é santa, a Igreja de Cristo. Agora, os membros da Igreja falham. Então, como é que eu defino como a Igreja Católica como necessária para a harmonia do mundo. Estamos aqui com Isaías, que é pastor da Igreja Assembleia de Deus há 2 anos, que vai falar um pouco sobre sua religião e os costumes adotados por ela. Como o senhor define a sua religião? A religião ela é um grupo de crenças que se reúne para cultuar a Deus, são definidos como religar a Cristo, e os nossos costumes assembleanos que nós adotamos são diferenciados das doutrinas, porque doutrinas não é costume. Costume é tipo aquilo que a igreja adota. Nós sabemos que cada igreja, cada religião tem os seus costumes, como nós também temos os nossos. E religião é tudo aquilo que é voltado para o bem-estar da sociedade. Durkheim, ao analisar os fenômenos religiosos, percebeu que uma religião é um sistema solidário de crenças e práticas relativas às coisas sagradas, isto é, separadas e interditas, crenças e práticas que unem uma mesma comunidade moral chamada Igreja, todas aquelas que a ela aderem. Para Durkheim, a grande característica da religião é o seu poder de unir um determinado grupo social em função de um sistema de crenças comuns. Dessa forma, para ele, a religião não deixa de ser uma manifestação da própria organização social, pois ela reflete, com o convívio das pessoas, as crenças que elas possuem. Por exemplo, para os seguidores de das grandes religiões mundiais, o ato de matar é considerado uma grande falha religiosa. De certa maneira, essa crença extrapola os limites dos crentes, daquelas crenças que atingem todo o corpo social, fazendo com que a nossa sociedade o ato de matar seja algo tido como errado. Por isso, ele afirma que os interesses religiosos não passam de forma simbólica de interesses sociais e morais. E por isso, que podemos compreender uma sociedade também a partir do entendimento de seus sistemas de crenças. Karl Marx também se referiu ao fenômeno da religião no século XIX na Alemanha. Naquela época, o Estado e a Igreja ainda eram muito próximos e muitas vezes o clero concordava com ações do Estado. Ora, naquela época, a industrialização estava em pleno desenvolvimento e não havia garantia ou boas condições de vida aos trabalhadores. Ao perceber que a Igreja não se manifestava favorável aos mais explorados, Marx entendeu que ela servia apenas para seduzir e alienar as pessoas, descumprindo, segundo o princípio marxista, o seu papel social. Daí a famosa frase de Marx: a religião é o ópio do povo. Max Weber, ao estudar o espírito do capitalismo, percebeu que parte do comportamento social que ajudou no desenvolvimento daquele sistema tinha suas origens nas práticas puritanas dos burgueses protestantes. Esses burgueses acreditavam que o trabalho duro, a economia do dinheiro e a conduta severa diante da sociedade eram importantes formas de servir a Deus. Então, para esse sociólogo, o comportamento do burguês protestante, a ética, portanto, possibilitou o desenvolvimento do espírito do capitalismo, os seus princípios e valores básicos. Portanto, para Weber, o fenômeno religioso tem uma grande importância para o entendimento da nossa sociedade. E qual a importância da doutrina espírita para a sociedade? A finalidade da religião é exatamente conduzir o homem a Deus através da vivência das práticas morais ensinadas e vivenciadas pelo Cristo. Qual é a importância da religião na sociedade? Olha, a importância da religião na sociedade é justamente essa harmonia. A religião ela tem um poder muito grande. A palavra religião quer dizer religar. Então, se tira a religião dos povos, nós vamos encontrar uma sociedade desequilibrada. A religião tem esse poder de trazer o equilíbrio. É verdade que existe fanatismo, e o fanatismo é algo desvirtuado da verdadeira religião, da verdadeira intenção da religião. Então, o sentido dessa religiosidade é justamente o equilíbrio social e tornar as pessoas mais humanas.
Imagine um mundo sem religião. Seria um mundo bem difícil de conviver. Eu acredito que já teria havido algo mais complicado que se possa imaginar. A religião é muito importante para a sociedade. Professor, qual a importância da religião para a sociedade? É de suma importância uma religião entre a sociedade, visto que através da religião existem comportamentos diferentes. Como, por exemplo, nós vemos que pessoas que antes não eram religiosas, pessoas que não serviam nenhuma crença, nenhuma religião, e hoje eles são adotados por bons costumes devido à religião que ele vem seguindo.